E quero, nessa oportunidade, senhor presidente, voltar a um assunto. O deputado Padre João mencionava aqui o papel da imprensa livre, da imprensa que preste o seu papel de informar, de trazer as notícias, e nós respeitamos muito. Mas eu queria, senhor presidente, em função do projeto de lei por nós protocolado aqui na Casa, que propõe a criação do Conselho Estadual de Comunicação Social, está havendo uma grande polêmica, natural até, o projeto ainda não foi discutido na sua inteireza, as pessoas ainda não entenderam qual o seu verdadeiro conteúdo. Então eu tenho recebido muito e-mail, muita mensagem pelo Twitter, alguns xingando, outros elogiando, a própria imprensa, a mídia tem repercutido isso, às vezes de uma forma um pouco assim, desinformada, né? Não está sabendo o conteúdo do projeto, e aquele velho ditado, eu não conheço projeto, mas sou contra, né? Então nós temos o papel e a obrigação de esclarecer, e vamos esclarecer quantas vezes forem necessárias o conteúdo desse projeto. Então eu vou retomar o assunto e vou falar do assunto quantas vezes forem necessárias, até que a população, todos os mineiros e mineiras possam entender o conteúdo do projeto e que os deputados e deputadas dessa casa possam, com clareza, poderem apreciar o projeto. Eu enviei uma nota a todos os meios de comunicação e quero aqui reproduzi-la com muita calma, com muito vagar, para que as pessoas possam compreender. O projeto ele levou o número 4.968 de 2010. Esse projeto de minha autoria, ele visa exclusivamente regulamentar o artigo 230 da Constituição Estadual, a Constituição de Minas Gerais de 1989. Esse artigo diz o seguinte: para os efeitos do disposto nessa seção, o Estado instituirá como órgão auxiliar o Conselho Estadual de Comunicação Social, composto de representantes da sociedade civil, na forma da lei. Tal artigo da Constituição do Estado, 230, ele reproduz o artigo 224 da Constituição Federal de 1988, que também lá define, para os efeitos do disposto nesse capítulo, o Congresso Nacional instituirá como seu órgão auxiliar o Conselho de Comunicação Social, na forma da lei. É importante esclarecer que a comunicação social, por uma opção do Constituinte brasileiro de 88 e do Constituinte mineiro de 89, a comunicação foi incluída na ordem social, não foi incluída na ordem econômica. Comunicação está na ordem social, assim como a cultura, a educação, a assistência social. Olha para vocês verem, são valores fundamentais do princípio federativo, do princípio republicano. Então a comunicação está na ordem social da Constituição, no capítulo da ordem social, tanto da Constituição do Estado como da Constituição Federal. Importante lembrar que a Constituinte de 1989, a Constituinte mineira, ou seja, o conjunto de deputados e deputadas que escreveram a Constituição Mineira em 1989, contou com a assessoria jurídica de um dos juristas mais conceituados em nosso estado e no Brasil, que é nada mais, nada menos, o nosso atual governador, Dr. Antônio Augusto Anastasia. E é interessante que talvez o governador do estado, talvez apressado para dar uma resposta à imprensa, talvez afoito por essa resposta, ele logo já foi dizendo, sou contra, isso é inconstitucional. Ué, mas é ele que assessorou a Constituinte? Será que em 1989 era constitucional e hoje não é mais? E hoje era constitucional e hoje passou a ser inconstitucional? Ou será que o governador do estado mudou de opinião? Se ele mudou de opinião, ele vai ter que mudar a Constituição, porque está escrito na Constituição do Estado. Ou nós vamos rasgar a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Constituição Federal, porque foi escrito pelos constituintes sob assessoria jurídica e competentíssima desse grande jurista, Dr. Antônio Augusto Anastasia. Não é a primeira vez que se procura regulamentar o artigo 230 da Constituição do Estado.
Em 1994, através da Lei 11.406/94, em seus artigos 65 a 68, o referido conselho foi criado, mas na prática não foi instalado. Ele já chegou a ser criado, com a sua composição, está lá previsto na lei de 1994, mas por que razões, não sei, o conselho ficou só no papel, mas ele foi criado, esse artigo regulamentado e criado pela lei. O projeto reflete também as discussões das conferências estadual e nacional de comunicação. Eu, como deputado, fui um dos delegados representantes desta Assembleia Legislativa nessas duas conferências. Acompanhei todos os debates e todas as deliberações. A instalação do Conselho é uma das 672 propostas democraticamente aprovadas pelos milhares de delegados e delegadas da sociedade civil empresarial, não empresarial e do poder público, participantes da primeira Conferência Nacional de Comunicação, a primeira Confecom. Eu estava lá, eu fui lá representar a Assembleia, eu fui indicado pela mesa diretora para acompanhar essas discussões. Fui lá, acompanhei os debates, é meu papel, inclusive, não estava lá como vaquinha de presépio. Fui lá, participei, ouvi, aprendi e estou aqui cumprindo o meu papel institucional, o meu papel parlamentar, o meu papel de cidadão. Após a primeira Conferência Nacional de Comunicação, diversas iniciativas foram tomadas por uma comissão de representantes que acompanham a implementação das propostas aprovadas. Em junho deste ano, precisamente no dia 16 de junho, realizamos uma audiência pública na Comissão de Participação Popular aqui da Casa, com a presença de diversos representantes dessa comissão. Dentre eles, o jornalista Paulo Henrique Amorim, para discutir justamente a implementação das propostas aprovadas na primeira Confecom. Dentre elas, a necessidade de se instalar o referido Conselho de Comunicação Social. O Conselho Estadual de Comunicação Social, proposto por nós, sempre em sintonia com as constituições de Minas e do Brasil, tem como finalidade servir de instrumento para garantir a participação popular, o acompanhamento social e a gestão democrática das políticas e dos serviços públicos, envolvendo o planejamento e o acompanhamento da execução dessas políticas e serviços públicos. Atualmente, existem conselhos municipais, estaduais e nacionais nas mais diversas áreas, seja na educação, na saúde, na assistência social, entre outros. O Conselho de Comunicação Social é, assim como os demais conselhos, um espaço para que a sociedade civil, em conjunto com o poder público e o setor empresarial, tenha o direito a participar ativamente na formulação de políticas públicas e a repensar os modelos que estão instituídos. Longe de ser uma tentativa de censura ou de cerceamento à liberdade de imprensa, o Conselho é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, jornalistas brasileiros e setores progressistas do empresariado que atuam pela democratização da comunicação no Brasil. Nossa Constituição republicana é clara ao dizer que liberdade de imprensa e participação popular, dentre outros princípios fundamentais, devem andar de mãos dadas. Só queremos que todos respeitem a Constituição. Então o Conselho, ele está em plena sintonia com a Constituição do Estado de Minas Gerais. Eu não consigo entender, ou é má fé, ou é desinformação. Aqueles que falam que eu estou querendo cercear, calar a boca da imprensa, não leram o projeto, não leram a Constituição do Estado, porque o que nós queremos é regulamentar esse artigo da Constituição. O princípio republicano da nossa Constituição, ele trouxe três características básicas da nossa democracia. A democracia representativa, que é essa exercida pelos parlamentares, democraticamente eleitos pelo povo, soberanamente eleitos pelo povo.
A democracia participativa, que são os conselhos de fiscalização, os conselhos de políticas públicas, o povo se organizando através desses conselhos para ajudar a acompanhar a execução orçamentária, para ajudar a acompanhar as políticas públicas do Estado e para se evitar, inclusive, a corrupção e o desvio do dinheiro público. Essa é a democracia participativa. E tem a terceira democracia, que também está previsto na nossa Constituição, que é a democracia direta, que é exercida através dos referendos, dos plebiscitos, que no Brasil pouco se exerce. Pouco se exerce, né? Eu estava aí vendo, alguns até fazendo uma certa crítica à democracia estadunidense, à democracia dos Estados Unidos da América, dizendo que a cédula lá é muito grande e tal. Acho que estão muito atrasados em relação a gente em muitos aspectos. Mas uma coisa, lá eles são mais avançados, lá se faz mais referendos, lá se faz mais plebiscito, lá se consulta mais o povo. Nós temos que avançar nisso aqui, avançar na democracia do plebiscito, do referendo, fortalecer os conselhos de comunicação, os conselhos populares, dentre eles o de comunicação social. E é interessante, quem quiser saber mais sobre o tema, lá no meu site carlinmoura.com.br, tem um brilhante artigo do professor aposentado da UNB, professor de comunicação e de ciências políticas, o professor Vinícius Lima, que diz que essa é a questão da criação do conselho, não é uma mera criação da Conferência de Comunicação, não. É a criação dos constituintes de 88, do movimento popular organizado. Tem 24 anos esse debate e que só a comunicação fica travada. Parece que eles querem ficar acima da Constituição. Ou nós escolhemos um outro regime. Se não quiser o regime da concessão, do controle público, então vamos para o regime de mercado aberto, então, o regime de qualquer um monta a sua rádio, qualquer um monta a sua televisão. Se é isso, nós topamos também. Aí para com essa hipocrisia de dizer que as rádios piratas e isso e aquilo, isso é uma hipocrisia muito grande. Ou temos um regime livre e todo mundo monta a sua televisão, sua rádio, seu jornal, na onde que quiser, na hora que quiser, na esquina que quiser, ou então vamos ter um regime de concessão transparente, democrático, com princípios, mas com controle social, com a participação popular. Só isso que eu estou propondo. Eu não estou propondo nada mais do que o exercício da soberania popular. Não estou propondo nada mais do que o cumprimento da Constituição do nosso Estado e da Constituição Federal. É muito interessante ler o artigo do nosso caríssimo Vinícius Lima, que traz todo um histórico sobre como se surgiu a ideia dos conselhos de comunicação, e também um artigo do jornalista espanhol Romanet, que recebeu um prêmio pelo trabalho que faz no jornal Le Monde, a edição espanhola do Le Monde, que é um jornal francês com edição espanhola. O Romanet também faz um importante papel de que a liberdade de imprensa se constrói a cada dia, especialmente fortalecendo a participação popular. Então fica aqui os nossos esclarecimentos, e tantas vezes quanto forem necessários, eu estarei aqui para esclarecer a população de Minas Gerais, para que ela não seja induzida a erros por aqueles que não querem ler ou estão com má fé.